Glorificado seja para todo sempre, o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Que bom tê-lo de volta para mais uma aula da EBD, Escola Bíblica Dominical das Assembleias de Deus, que acontecem a cada domingo às 9 horas da manhã, a partir das 9 horas, em todas as congregações em todo o Brasil. Você está convidado a participar, tanto professor como aluno de uma de nossas EBDs. Nós estamos hoje tratando da lição do Ministério do Diaconato. O diaconato. Estamos estudando a revista que ela trabalha dons e ministérios. Já estamos indo já para o final desse trimestre e nós temos a alegria de poder ter estado com vocês a cada aula aqui. O texto base para a lição de hoje, a lição 12, está em 1 Timóteo, capítulo 3, versículo 13. Porque os que servirem bem como diáconos adquirirão para si uma boa posição e muita confiança na fé que há em Cristo Jesus. O texto base, ele nos dá uma boa capacidade de trabalhar bem o assunto. O que não foi, naturalmente, na lição aqui trabalhado, mas esta boa posição, vou aproveitar e falar, não significa funções, méritos, premiações. Uma boa posição de amadurecimento espiritual para servir ao Senhor. Então, assim, dá a impressão de que se você vai lá, rala, mostra serviço no início lá, corre no início, que aí você vai ser consagrado para outra função. Eu acho que nós temos que descartar essa condição, porque nós não estamos tratando de concorrência, de premiação, nós estamos tratando da obra de Deus, que ela é pura, uma obra sublime, que é dirigida pelo Espírito Santo de Deus. De forma alguma, podemos achar que nós, homens, podemos premiar, nós homens podemos distinguir de acordo com as ações da pessoa, até porque quem conhece o coração é Deus e quem separa para a obra é o Senhor através do Espírito Santo. Vamos lá. A diaconia de Jesus Cristo é o primeiro tópico. O subtópico 1, significado. E aqui trabalha significado e conceito, que no fundo, na maioria dos dicionários, são a mesma coisa. O significado é aquilo que é a impressão que eu tenho, aquilo que de fato serve tal objeto, tal situação. E conceito é o que se pensa, a mesma coisa, o que se pensa sobre aquilo que aconteceu, sobre tal atividade, sobre tal função. No Wikipedia, né, a diferença entre conceito e significado, que ela expressa as qualidades de uma coisa ou de um objeto. Tá? Então, como eu disse, as duas palavras em vários idiomas, elas dão a mesma importância. E aí eles utilizam, porque nós estamos trabalhando o diaconato, o autor da lição, na verdade, ele utiliza isso para dar significado e conceito à pessoa de Jesus Cristo. Ele usou aqui aquela máxima, né, do feijão com arroz. Vai nessa que aí não tem erro, dá certo. Usou o mestre, Jesus, e usando Jesus, de fato ele usou o melhor exemplo, que ele não é apenas o diácono, em qualquer área que você colocar, como pastor, como mestre, como professor, como evangelista, o Senhor Jesus Cristo. No subtópico 2, serviço de escravo. E aqui eu quero então dizer que o diácono ele não difere de nenhuma outra função em nada, porque a impressão que se tem é que tudo isso que se trabalha como servo, como assistente, como auxiliar, como quem tem que servir os demais, é o diácono. É este que tem que fazer isso, né? E o cristão, na verdade, que é cristão, ele vive para servir. Sendo ele profeta, sendo ele doutor, é a mesma coisa que o diácono. Não pode jamais deixar de servir. E não é escolha de serviço. Ele tem um ministério, tem uma função, mas dentro desse ministério, desta função, ele tem que se reciclar e muitas vezes fazer atividade que não é sua própria. Se é que vamos utilizar mesmo Jesus como exemplo, então Jesus foi tudo ao mesmo tempo. Ele soube ser Senhor, mas ao mesmo tempo ele soube ser servo. Na mesma ocasião, no mesmo momento, porque enquanto da sua vida aqui, do início ao fim, ele se preparou para ser servo e foi servo o tempo todo durante o seu ministério. E ele mesmo disse, né? Eu vim para servir e não para ser
servido. Se quisermos seguir os seus passos, nós precisamos estar prontos para servir. Eu quero, sobre isso, iniciar então a minha fala aqui sobre o diaconato, protestando essa descaracterização desse ministério, dessa função tão importante, quando o termo é usado de forma depreciativa, Há quem queira humilhar o diácono, humilhar o diaconato e tentando colocá-lo onde não é o lugar dele, que é o do engraxar o sapato e tu aguenta aí e faça como se fosse no quartel. Faça bem feito para depois tu ganhar alguma recompensa. Subtópico 3, o discípulo é um serviçal. Volta ao assunto. Escravo, serviçal, enfim, aqui é a mesma coisa. O autor remete à ideia de que o diácono é um servo, um assistente, um auxiliar e procura dar bastante ênfase, ou para ter tópicos, ou para deixar bem claro essa função. O problema que eu vejo nisso é o fato de fazer parecer que servo é apenas o diácono, como eu já havia falado no subtópico anterior. Eu sinto muitas vezes uma arrogância. Já vi isso de obreiros, Diácono não tem voz, diácono não pode falar, diácono é só limpar banco, trocar lâmpada, e é só ele que faz isso. Os demais não podem nada, E eu vi uma pirâmide da hierarquia que criaram aí para representar a importância de cada função. Eu achei de uma arrogância monumental. É aquelas coisas que eu não sei quem criou, mas eu fiquei pensando, Deve ter sido criado por algum pastor que se acha superior ou por algum desculpe a expressão, que queira agradar o seu líder, ou por alguém tão puro e tão ingênuo, mas sem maturidade capaz de distinguir, como as coisas realmente funcionam sobre as coisas de Deus. Ali deixa claro que o único que é um servo é o diácono. Se você olhar essa pirâmide aí que está difundida em todos os WhatsApps e redes sociais, o pastor, evangelista, presbítero e diácono. O único ali que é tratado de servo é o diácono. Possivelmente, então, é o único que é parecido com Jesus. Então, este serve a igreja, os demais, não. Está tão entranhado esse conceito assim, que isso é divulgado abertamente e ninguém contesta, todo mundo acha normal, porque está introjetado dentro da nossa concepção. São chavões e clichês por aí afora que se espalham, que mostram que nem aquela mãozinha estava representando. Eu acho que vocês devem ter acompanhado aquela mãozinha que representava cada ministério e dizendo cada dedo, que é umas coisas assim bem malucas, que representam assim didaticamente bem, mas que não tem aquela expressão de fato. Mas todo mundo assimila como se de fato fosse verdade aquilo, que não é o momento para tratar esse assunto agora aqui. Segundo tópico, a instituição dos diáconos. Conceito da função. Aí sim, o Vini, lá no seu dicionário, ele se refere àquele que presta um trabalho voluntário. É aquela pessoa que está prestando trabalho voluntário. E alude aos criados lá do tempo do Novo Testamento, que no grego dá o sentido de empregado, de servo. Talvez pelo significado da palavra, a gente pensa que é essa a figura exata do diácono. Quando a gente vê a forma como se originou, a gente vai perceber que não tem nada a ver com isso. Lá no subtópico 2, fala exatamente sobre a origem do diaconato. A igreja estava passando por um crescimento extraordinário, ela cresceu rapidamente e os apóstolos precisavam se preocupar em firmar as estacas, em deixar a doutrina da palavra de Deus bem esclarecida. Era um momento importante em que o Espírito Santo estava fortemente sobre a igreja obedecendo a Deus, querendo conhecer a realidade espiritual. Então os apóstolos deixaram claro, neste momento nós vamos nos dedicar exclusivamente à oração, nós precisamos buscar a Deus, que há muita diversidade, nós estamos ganhando terreno e precisamos firmar a palavra de Deus. Nesse momento específico, nós vamos nos preocupar exclusivamente com a palavra, com a divulgação da palavra, com a orientação para a igreja. Nós precisamos estabelecer as bases que o Senhor Jesus ensinou para que a igreja siga estruturada. E nós precisamos escolher para cuidar das obras social
e dos relacionamentos interpessoais, das questões de família, que era muito mais do que comida, distribuição entre mulheres gregas e judias. As pessoas às vezes têm a cabeça tão fechada que, porque está escrito aquilo, entendem que é simplesmente este fato. Todas as questões sociais da igreja, relacionamentos, tratamento de organizações, isso era com os diáconos. Eles tinham uma função extraordinária e era tão importante que os apóstolos deixaram registrado esse tão importante negócio, que não é o de ser garçom, de servir mesa, de cuidar e limpar. Não era isso. Foi o estupim da coisa, porque as mulheres gregas não estavam sendo tratadas como as judias. Havia no coração dos judeus ainda a ideia, de Pedro teve esse sentimento, todos eles tiveram, de que os judeus são os escolhidos de Deus, né? Havia as profecias, aí vem o teu noivo, vem o cavaleiro, vem um cavalo branco, enfim, e aí todo mundo esperava aquele grande rei, e aí veio Jesus, aceitaram Jesus, alguns como Salvador, e entenderam que era exclusivamente para eles, e Jesus deixou bem claro que era para todo aquele que cresce. E nessa incompreensão, eles estavam entendendo que, de fato, quem merecia ser tratado agora dignamente eram os judeus. E na hora de servir a comida, como não havia a todos, decidiram que as mulheres judias deveriam ser melhor tratadas do que as mulheres gregas. Mas aí envolvia toda uma questão maior do que essa. E aí os apóstolos chamaram e disseram: escolham homens que tenham bom testemunho, que sejam cheios do Espírito Santo e tenham sabedoria para lidar com as pessoas no meio da igreja. Eles iam tratar diretamente com as pessoas dentro da igreja todo e qualquer assunto. Então precisava ser homens cheios do Espírito Santo, sabedoria, porque para servir mesa, para varrer chão, não precisa ter sabedoria, não precisa ter estudo, não precisa ter bom testemunho. Não era exclusivamente isso. Eu espero ter esclarecido esse assunto aqui, porque essa discriminação era muito óbvia. O próprio Pedro, Jesus teve que descer 3 vezes um lençol com aqueles animais que eram considerados impuros pelos judeus para comer, dizendo que ele tinha que comer aquilo, ele se negava a obedecer a Jesus, para que ele pudesse ir na casa de Cornélio, um gentil. O que é gentil? Gentil, todo aquele que não é judeu é gentil. Subtópico 3, a escolha dos diáconos. E aí eu já acabei falando no tópico anterior, né? As qualificações. Não era qualquer pessoa. Hoje, nas instituições, não como ministério da obra de Deus, o que se escolhe às vezes diácono? Ou para que ele não saia da igreja, ou diácono para poder, né, fazer as obras assim que ninguém mais quer fazer, tem que ter alguém ali, ou como um chamarisco para as pessoas. Olha, se tu ficar aí e limpar direitinho os bancos e trocar lâmpada, né, depois você pode ser um presbítero, um evangelista. E às vezes a pessoa nunca deveria ser. Ele recebe como premiação e aí o cara corre atrás, para poder ser visto, e aí ele ganha aquela premiação. Não deveria funcionar assim. Como instituição, beleza. Mas como obra de Deus, jamais. Porque quem que disse que quem fizer todas as coisas naturalmente ali na obra, servindo, dando o seu dízimo certinho, sendo fiel a Deus, cuidando bem das pessoas, limpando os bancos, pagando as coisas para a igreja, participando dos eventos, que isso o credencia para qualquer ministério. Quem credencia para o ministério é o Espírito Santo, ele já sabe quem ele quer chamar. Não poderia jamais ser feito assim. Mas eu já falei para alguns colegas, alguns pastores, né, o sistema religioso, ele está meio que... Aí é como se tu pega um peixe lá e toca para as pessoas. Olha aqui, né? Tá aqui o peixe, quem fizer melhor vai ganhar. E todo mundo sai correndo atrás, querendo fazer o melhor, né? Às vezes até atropela os seus próprios conceitos e princípios e bíblicos para poder chegar lá, quando na verdade é o Espírito Santo quem escolhe os seus ministros. O perfil e a função do diácono. Esse é o terceiro tópico. Eu vou unir aqui a qualificação do diácono, que é o subtópico 1,
E a função dos diáconos em Atos, que é o subtópico 2, na verdade, poder se unir até os 3, né? E aí eu me recuso a tratar novamente desses assuntos assim, qualificação e função, na mesma lição, né? Fica muito estranho o assunto voltar a cada tópico ou subtópico, voltar ao mesmo assunto, né? Conceito, significado, função, qualificação, que é a mesma coisa, já tratamos desse assunto aqui no subtópico 2, no tópico 2 também, e vamos adiante. Subtópico 3, a função dos diáconos hoje. O diácono hoje, às vezes me parece que ele não é separado em razão das necessidades aí de mediação, como foi naquele caso entre mulheres judias e gregas, né? Dos cuidados sociais, e nem são separados às vezes com as qualificações tão altas como as exigidas pelos apóstolos. Isso precisa ser revisto. O diácono, ele deveria ser separado se a gente quer que seja de acordo com o que está escrito literalmente ali na Bíblia. Então não deveria ser só o fato de a gente dizer, ó, diácono é para servir mesa. Não, diácono tem que ter estas qualificações, isso às vezes é deixado de lado. Quais as qualificações? Vamos retomar. Pessoas de bom testemunho. Um diácono, ele não pode, nem poderia ser um neófito, mas às vezes a gente separa um neófito. Não pode ser. Como é que ele vai ter bom testemunho se ele não tem convivência ainda com a igreja, é um novo convertido? Ele precisa, dentro desta congregação, ele ter um testemunho irretocável. Que as pessoas olhem para esse diácono e o respeitem como homem de Deus. É necessário que no diaconato ele seja visto como alguém que de fato não tenha do que se envergonhar do seu testemunho, seja de uma vida ilibada. Que ele seja visto como uma pessoa cheia do Espírito Santo. Porque a gente diz, não, ele é um diácono ainda, não tem problema, um diácono a gente pode colocar, não, com o tempo ele vai ganhar experiência na função, mas ele precisa já ser cheio do Espírito Santo. Não pode que um diácono seja separado de qualquer forma. É por isso, talvez, que aí vão galgando funções e as coisas não há o respeito que mereça. Lembro de muitos anos passados, quando era separado um diácono na igreja, que era a base de assim, 3, 4 meses de oração, de jejum, todo mundo, para que Deus mostrasse. Quando era separado um diácono, um presbítero, era uma alegria total, a igreja vibrava, homem de Deus que está ali escolhido, realmente todo mundo via que aquele era um homem escolhido por Deus. Um pastor, então, era uma coisa extraordinária. Hoje, a pessoa, qual é a tua função? Pastor, evangelista, ninguém mais respeita, exatamente porque as escolhas, em alguns momentos, elas são feitas de qualquer forma. O diácono já tem que ser essa pessoa cheia do Espírito Santo e de sabedoria. Uma pessoa que tem a sabedoria de Deus, que ela é primeiramente pura, depois pacífica, tratável, que não faz acepção de pessoas, enfim, essas qualificações precisam estar dentro dessa sabedoria que vem do alto, sabedoria divina. Às vezes, nem pastor tem qualificações tais como esta, que é próprio de todos os servos do Senhor, homens e mulheres, jovens e crianças, principalmente de um obreiro, de um servo de Deus. Ele precisa ser cheio do Espírito Santo para tratar do importante negócio. Qual é o importante negócio que ele tem que tratar, servir mesa? Não, a obra de Deus. O importante negócio de trabalhar na obra de Deus, nos relacionamentos, nas coisas que precisam ser mediadas dentro da igreja para bem. Então, graças a Deus que muitos diáconos são servos do Senhor. Vou recapitular aqui. Tratei aqui nesta lição de uma coisa que eu acho absurdamente, eu não consigo entender por que acontece. Parece que a gente tenta assim subestimar e denegrir a imagem do diácono como falta de espiritualidade, nem precisa ter. Ele precisa fazer as coisas que os outros não querem fazer, os outros não podem fazer. Jamais um presbítero, um evangelista, um pastor pode limpar um banco, pode ir lá mediar um relacionamento de discussões. Não, isso é coisa do diácono.
Não, isso não está na Bíblia desta forma assim. O diácono precisa ser respeitado quando ele de fato tem essas qualificações. Imagina, é maravilhoso termos no nosso meio pessoas com um bom testemunho, cheios de sabedoria e cheios do Espírito Santo. Esses diáconos merecem o nosso respeito e a nossa admiração. Você, diácono, não é um servo menor e qualquer que tem que fazer coisas que não querem os outros demais fazer. Não. Você é uma pessoa separada para administrar as coisas de Deus, mediante, claro, a liderança do seu pastor, do seu encarregado e na direção do Espírito Santo de Deus. Procure estar dentro dessas qualificações espirituais, porque as demais coisas, elas vão acontecer quando nós estamos cheios de Deus na nossa vida. Professor e professora, neste domingo você tem uma grande oportunidade de trazer à tona a realidade do serviço diaconal no meio da igreja, incentivar, animar aqueles que fazem a obra de Deus com essas qualificações e com essa humildade, com essas condições de servir como todos os demais servos e ministros do Senhor devem ter para servir. Vamos orar. Pai Santo, muito obrigado, porque o Senhor levantou diáconos em toda parte, homens de qualificação vinda de Deus, que não se cria na terra, a experiência de uma vida cheia do Espírito Santo, a experiência de uma sabedoria que vem do alto e um testemunho digno diante das pessoas é somente para quem serve o Senhor. Não se adquire isso em nenhum outro lugar. Que esses homens, inspirados por Ti, sejam úteis na Tua obra para administrarem corretamente as coisas de Deus, alcançando mais ainda melhor testemunho no meio da congregação e sendo úteis para a Tua obra, para que a igreja seja edificada e almas se convertam a Ti, em nome de Jesus. Professor e professora, amigo e amiga, desejo uma boa escola dominical neste próximo domingo e quero convidá-lo a se inscrever no canal EBD São Léo. Se inscreva no canal EBD São Léo e acione o sininho para que você possa ser lembrado a cada semana das lições que aqui são trabalhadas. A gente faz aqui uma síntese, dando uma possibilidade que você possa ajustar, melhorar a sua aula, enriquecer de cada domingo, onde você vai ter lá equipamentos, você vai ter o seu quadro, você vai ter o seu audiovisual, para que os alunos possam acompanhar, vai ter muito mais tempo para que eles possam entender melhor a lição que é passada. Também lhe convido a compartilhar nas suas redes sociais, no seu Instagram, no seu WhatsApp, no Facebook, enfim, no Telegram, onde você tiver a sua rede social, eu estou lhe convidando a compartilhar para que outras pessoas possam assistir e também se inscrever. Convide a se inscrever. Escreva para nós, ebdsãoléo@gmail.com. Conto contigo e quero estar com você na próxima semana também, na próxima lição, se Deus quiser.